Olá, sejam muito bem-vindos. Vocês estão no Café Sem Fronteiras Podcast. Eu sou Catiane Fagundes. Eu sou Pamela Gleides. Vamos tomar um café? Hoje nós vamos falar sobre o início da imigração, assim, mais detalhadamente. Claro, no primeiro a gente falou um pouco o porquê e como a gente decidiu permanecer. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o processo migratório mesmo. Como eu disse no anterior, eu vim para fazer o mestrado. Então, mesmo do Brasil, eu mandei a documentação para o consulado de Portugal. E quando a Portugal, eles mandaram para cá a minha documentação, quando deram o ok na minha documentação, eu já tinha o meu visto no meu passaporte. Então, assim, vir para Portugal por estudo, ainda hoje, mesmo com a mudança da lei, ainda é algo simples, comparado com os outros processos migratórios que agora mudaram completamente. Então, assim, essa primeira parte, a parte burocrática, foi bem tranquila, foi muito tranquila. E, por incrível que pareça, todas as vezes que eu tinha vindo para Portugal e para outros países, eu tinha ficado na polícia. Eu até falava assim, gente, eu devo ter cara de traficante de drogas, porque não é possível. E quando eu vim para morar, foi um luxo, porque eu falei, agora ninguém vai me mandar para a polícia, porque eu vou mostrar que eu já tenho um visto. E exatamente isso aconteceu, claro, Quando eles pediram minha documentação, já viram que eu tinha o visto, então foi super tranquilo a entrada em Portugal. Quando eu cheguei, eu já vim do Brasil com a moradia já organizada. Uma amiga de trabalho, uma médica que trabalhava comigo na saúde mental do Rio de Janeiro, ela tem um primo que vive aqui em Portugal e ela tinha me indicado esse primo que ele tem em casa tanto no Porto quanto em Póvoa de Varzim, e ela me indicou ele. Na ocasião, eu entrei em contato com ele, só que o valor do imóvel era um valor alto. E como eu tinha pedido demissão dos meus trabalhos, eu falei para ele que não seria possível, então eu fui procurar algo mais barato. E aí, como eu mencionei anteriormente, eu encontrei com um conhecido, uma pessoa que eu havia conhecido em uma das minhas viagens, e ele me alugou o apartamento da noiva dele, porque ela iria morar com ele. E aí, quando eu cheguei no aeroporto, eu entrei em contato com ele, fui ao encontro deles na casa dele. Chegando lá, ele falou, a gente tem que te contar a verdade. E a partir daí, se desenrolou uma situação que para mim foi muito desagradável, porque eu jamais alugaria um espaço com algum tipo de risco para alguém. Mas eles acharam que era tranquilo. Então, eles me explicaram, me deram o número da polícia, caso a pessoa que estava tentando invadir o imóvel aparecesse. Foi bem tenso para mim o tempo que eu fiquei lá. E eu fiquei lá 15 dias. Enquanto eu estava lá, estava uma tensão muito grande. E no 14º dia, a dona da casa entra na casa com a filha, que tinha uns 14 anos na ocasião, e uma senhora de 70 anos, que era uma senhora que ela cuidava, e fala que estavam voltando para casa. Apesar de eu falar, olha, mas eu aluguei o seu imóvel, não era para dividir o imóvel. Apesar disso, ela entrou, a casa era dela, E eu entrei em contato com o rapaz de Póvoa, que tinha casa na Póvoa e no Porto, que é o primo da médica que trabalhava comigo. Negociei com ele e fui pro imóvel dele. Por acaso, até hoje, eu moro no imóvel dele. Eu saí de Póvoa e vim pro Porto, eu troquei o imóvel, mas não troquei o meu inquilino, sou eu, Ele é o meu senhorio, isso. É, sim. Não troquei o meu senhorio. Graças a Deus a gente tem um bom relacionamento, graças a mim, que paga todo mês. Mas enfim, então assim, os pontos principais do início da imigração, que é a moradia, trabalho, essas coisas que são mais da nossa sobrevivência, eu acho que tudo que a gente puder adiantar estando no nosso país de origem acaba sendo interessante, Até pra gente poder vir. Facilitador, A Pamela falou no outro episódio e eu acho muito importante, quando a gente tá com as emoções negativas muito fortes dentro da gente, muda muito até a nossa percepção sobre o ambiente, sobre as pessoas, sobre as relações. Então, quanto mais a gente tirar da gente o peso de decisões que são muito importantes no início da imigração, vale muito a pena, Então, eu deixei só para ver o trabalho estando aqui em Portugal. Como eu tinha viagem já marcada no final do ano, eu cheguei em setembro, que era o início das aulas, e em dezembro eu já ia para o Brasil e só voltava no final de janeiro. Então, eu já sabia que eu só ia procurar emprego quando eu voltasse depois de janeiro, Desculpa, depois você veio sozinha. Eu vim sozinha. Por isso que, eu vim em 2019, meu filho veio em 2021. Então, durante esse período, a minha ideia era que ele viesse em 2020, Mas não foi possível por conta da questão da pandemia. Depois tive que contratar advogado para ele poder vir, porque eu já estava muito aflita e eu estava indo muito pro Brasil, Eu troquei,
Porque antes eu estava vindo um monte para Portugal, chegando aqui eu acabei tendo que ir várias vezes para o Brasil, mas ainda bem que tudo deu certo mais à frente, mas pô, foi um gasto de dinheiro, vou te falar, porque eu fui umas 5, 6 vezes, porque também meu filho estava no Brasil, eu não ia deixar o garoto sozinho durante anos. Quando que vai terminar a pandemia? Eu lá sabia quando ia terminar a pandemia, então eu tinha que ir, porque como eu tinha documentação, eu podia entrar e sair do país. E ele não podia entrar no país, né? Os aeroportos não estavam permitindo que ninguém que não fosse morador entrasse no país. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente pensar. Hoje em dia, eu sou uma psicóloga que sou especialista em psicologia intercultural, então eu dou assessoria a pessoas que estão querendo imigrar. A gente faz uma preparação migratória. Isso é extremamente importante, porque a gente não fala só da parte burocrática, a gente fala da parte emocional, das expectativas. A gente vai trabalhar. E desculpa te interromper, por mais que a gente ache que a gente está preparada, porque eu achava que estava preparada para a imigração, mas esse preparo é completamente diferente, assim, te ajuda para o imprevisto, porque por mais que você queira se preparar para o imprevisto, você se perde porque você não tem um auxílio de uma outra visão. Porque quando você está com um problema, passando por um problema, você enxerga aquilo ali. Exatamente. E quando você tem um profissional da área para te ajudar a enxergar por fora e abrir a sua visão amplamente, faz toda a diferença. É porque a imigração são muitas camadas, né? E assim, pois é, e querendo ou não, quando você vai para um outro território, é uma cultura diferente, a forma que você costumava fazer as suas coisas, muitas não funcionam nesse novo lugar. Aqui em Portugal a gente tem a facilidade da língua, mas nos outros países, inclusive, as pessoas precisam falar uma língua que não é sua língua nativa, pensando em nós brasileiros, né? E isso dificulta ainda mais, isso mexe com a nossa personalidade, em quem nós somos. Então é muito importante, assim, quem pensa em imigrar, fazer um acompanhamento e dentro do processo de trabalho, né, psicológico pré-migratório, você pode já trazer os pontos que você acha. É muito interessante você conhecer o território que você vai. Não só conhecer pesquisando no Google, não. Por exemplo, quando eu vim morar, eu já tinha vindo passear. E ainda assim, é muito diferente quando você está como turista no local e quando você entra quando você vem morar. E eu acho muito interessante, hoje em dia, as pessoas vêm para Portugal visitar e falam para mim, me indica coisas de Portugal, coisas típicas de Portugal. Eu falo, querida, se você quiser saber de um churrasco, eu sei. Agora, onde vende o melhor bacalhau, isso eu não sei, porque muda totalmente a nossa perspectiva, né? Quando eu estava aqui como turista, eu provei o bacalhau, eu provei o bolinho de bacalhau, pastel de nata, eu provei tudo nos seus territórios de origem. O pastel de Belém, eu vou a Belém. E quando você está morando, você quer o Brasil. Você quer aquele churrasquinho, você quer tudo que te lembre o seu país, assim, e mais que isso, que te lembre quem você é. Então, eu acho que é um processo muito delicado, mas pode ser mais fácil. O início da minha imigração foi completamente diferente da Kátia. Quando ela falou que eu vim aqui várias vezes, foi minha primeira viagem internacional. Eu nunca tinha ido para lugar algum, quer dizer, no Brasil já tinha viajado bastante, mas na Europa, ou Estados Unidos, qualquer outro país eu nunca tinha saído. Então, assim, eu estava preparada para trabalhar em fábrica, na minha cabeça. Vou trabalhar em fábrica, tá tudo certo. Mas o meu, além da dificuldade da cultura, porque existe, que é o que você estava falando, além da dificuldade da língua, porque, juro, gente, por mais que seja português, eu em uma semana aqui, eu andava na rua, lá em Póvoa de Varzim, as pessoas no telefone, eu ficava... Peraí, vou tentar entender o que eles estão falando. Eu não entendia nada. É russo, né? Eu não entendia nada. Eu falei, gente, mas como assim? Eu entendo inglês, eu não tô entendendo português. Como diz o Gregório do Vivier, são os maiores encontros consonantais. São os portugueses que falam colesterol. Então, assim, eles falam extremamente rápido. Eles encurtam as palavras, como as vogais. Colesterol. Então, assim, esse foi um dos exemplos. Então, imagina, a pessoa no telefone... E tem as gírias daqui. E tantas outras que eles botam no meio. Aqui no Porto, no Norte, muitos ainda trocam o B pelo V. Não, é o contrário, o V pelo B. Por exemplo, vaca é baca, gente. Vaca. Então, vira um outro dialeto. É diferente. Pra quem não conhece, realmente é muito difícil, né? É bem difícil. E aí, teve a dificuldade da imigração, de trabalho, a dificuldade da língua, apesar de ser a mesma língua,
teoricamente, eu passei por um plus. Em 4 meses cá, eu me divorciei e a minha história foi bem difícil, assim. Clima de velório. Mentira, tô brincando. Não era pra pensar o clima, perdão. Pesou o climão agora. Mas foi muito difícil pra mim. Eu nunca imaginei passar o que eu passei, porque foi, tipo, como eu tava falando, foi tudo junto. Então foi bem pesado. Então eu tive que sair da casa onde eu tava, não conhecia ninguém, porque como a pessoa que estava comigo veio 1 mês antes, então tinha amigos. Então eu passei a ser amigo dos amigos dele. E na separação, quem vira amiga da quem chegou depois? São pouquíssimos. Então, assim, eu literalmente fiquei sozinha. Precisei de ajuda psicológica, psiquiatra, remédios. Minha vida ficou uma loucura durante 1 ano, gente, por aí. Porque eu fiquei tomando remédio, me adaptando ao país, me adaptando à minha nova realidade, porque juntando namoro, noivado, casamento, tudo foram 14 anos, então eu não sabia o que era ficar solteira muito tempo. E eu fiquei perdida, porque eu saí da casa do meu papai, juro, eu saí da casa do meu pai para casar. Então eu saí de casa muito nova, então eu não tive experiência, eu não sabia o que é pagar uma conta. Gente, meu pai que pagava minhas contas. Lógico, eu tinha, graças a Deus, meu pai tem uma boa condição e me proporcionou isso. Não são todas as pessoas que passam por isso e eu tive. Aqui eu virei mulher, aqui eu tive que aprender o outro lado da mulher que eu desconhecia. Que eu não queria aprender, não. Vou ser muito sincera, eu queria continuar sendo adolescente difícil da mamãe. É difícil, viu? Eu gostaria muito. Eu sempre gostei muito das coisas assim, de casa, de cuidar da casa e tal, e aí eu tive que ir pro mercado de trabalho pra me sustentar. Porque uma coisa, quando eu morava com meu pai, eu trabalhava. Sim. Inclusive, isso depois virou um outro episódio. Meu primeiro emprego, sério? Eu fui chorando, meu pai me obrigou a trabalhar. Entregando a criança na creche, né? Ai, que vergonha, mas foi tipo isso. E aí, isso foi com 17 anos. E aí, quando eu vim pra cá, eu tive que ir trabalhar, tipo, porque eu não tinha ninguém. Eu não tinha meu pai, apesar de saber que se eu precisasse dele, eu poderia contar, mas eu não queria contar porque meu pai tinha pouco tempo, tinha sofrido um AVC, e eu não queria ser um problema. Meu pai me ligava, eu tentava ser a fortuna, mas assim, emagreci muito, e aí foi tudo junto na minha imigração. Então, meu início de imigração foi completamente diferente. E todo mundo tem um início de imigração, normalmente não é muito fácil. É coisas que fogem, né? O que a gente planeja, né? Porque quando a gente migra, a gente acaba fazendo um planejamento. A questão de não criar expectativa é impossível. Nós criamos expectativas, sempre criamos. Só que assim, é muito importante que a gente coloque luz nessas expectativas, para que a gente compreenda que são expectativas. Então, muitas vezes, a gente chega no país, né, o país de acolhimento, que nem sempre é tão acolhedor assim, mas a gente se depara com dificuldades que, na verdade, nem são dificuldades, mas são coisas que não estão correspondendo ao que a gente esperava. É claro que a imigração da Pamela, ela teve uma questão emocional muito forte dentro do processo, que não tem a ver com a imigração, tinha a ver também com uma elaboração, um luto dessa relação que ela precisava viver. E que isso acaba intensificando o processo, intensificou muito, né, o processo migratório no início, né? E aí eu tive que me reinventar, literalmente. Eu inicialmente trabalhei como faxineira, inicialmente eu trabalhei em restauração, que é restaurante, fui garçonete, coisa que eu nunca fiz no Brasil, passei a fazer aqui. E aí você começa a se questionar. O que eu tô fazendo aqui? Será mesmo que eu tinha que continuar aqui? Por que eu tô aqui? Enfim. Então, eu tive que ficar durante um tempo aqui. Eu fiquei, basicamente, foi em Pofa por volta de 4, 5 meses. E aí foi quando eu falei, cara, deu. Eu emagreci muito, eu não tava vivendo, eu tava tomando remédio com psiquiatra, sendo consultada por psicólogo e sozinha. Eu não tinha amigos aqui, eu não conhecia ninguém aqui, eu vim na minha cabeça, eu e a pessoa que eu tava junto. E aí eu fui fazendo amigos na minha pior fase da vida. Então, que amigos que quer ficar ouvindo uma pessoa que chora?
Eu só chorava. Então ninguém queria me levar, às vezes, para sair, porque sabia que eu estava vivendo um luto. E as pessoas me faziam isso não porque queriam me afastar, ao contrário, elas queriam tentar me respeitar naquele momento. Mas eu, naquele momento, estava querendo uma pessoa para, tipo, me pegar no colo. E aí queria ser acolhida, né? E a imigração, a gente tenta ser forte, mas no fundo a gente quer uma pessoa para pegar no colo. E eu tive pessoas raras nesse mundo que me acolheram. Alguns brasileiros, alguns portugueses, pessoas que, Catiane, é incrível, assim. Os nossos casacos, por mais que a gente compre um casaco lá de Friburgo, é uma área de serra lá do estado do Rio, que é bem frio, dá temperatura de próximos de 0 grau. Dá negativo? Não sei. Mas dá próximo de 0 grau. Eu frequentava bastante, mas não me lembro. Eu peguei 3. Eu já peguei 3 graus lá. Então, assim, os casacos é completamente diferente, né? E aí aqui, né, nesse meu processo, essas senhoras me deram um casaco, essas senhoras me ajudaram a achar arrendamento, que é aluguel de casa, que aqui é muito difícil, porque como eu estava me separando, eu tentei pedir ajuda das poucas pessoas que eu conhecia e essas pessoas literalmente fizeram um mutirão. Muitas pessoas me pegaram no colo e eu enxerguei isso durante aquele processo, mas principalmente depois que eu passei. Então, assim, inclusive quero agradecer essas pessoas. Eu já falei várias vezes para elas, mas assim, essas pessoas são muito importantes na nossa imigração, trajetória da vida, né? Só da imigração da vida. E essa foi o início da minha imigração. E como é que foi a questão documental para você? Documento. Quando eu vim para cá, eu vim com o objetivo de vir como turista, porque podia inicialmente. Agora mudou a lei, mas antes a pessoa podia chegar aqui e arrumar um emprego e fazer uma manifestação de interesse, demonstrando que ela tem o interesse de permanecer no território de Portugal. Agora isso não é mais possível, né? Mas na época que a Pamela chegou era. Sim, ainda era possível. E inicialmente eu queria estudar, estava tudo certo, eu não ia vir para manifestação de interesse, eu vim para estudar, porque na época eu queria concluir a minha faculdade. E aí, como aconteceu toda essa situação, tive que mudar toda a minha vida e eu tive que fazer a manifestação de interesse, que é o documento que hoje não é mais possível. E aí teve todo um processo, assim, porque a manifestação de interesse, depois da pandemia, atrasou horrores. Já atrasava. Imagina na pandemia, depois da pandemia, porque eu cheguei logo depois da pandemia. E quanto tempo eles tiveram a resposta? Depois que você colocou lá e fez a manifestação de interesse, entregou a documentação, quanto tempo demorou? Mais de um ano, gente. Mais de um ano e meio. Gente, meu não, primo. Pra me responder o e-mail, pra dizer assim, a documentação, mas me dar o meu documento. O meu documento eu recebi 3 anos depois que eu fui receber o meu documento, que é a nossa identidade aí do Brasil. Eu fui receber o meu documento agora, um ano passado. É uma autorização de residência, né? Que aí serve como identidade aqui pra gente. Que é a identidade. Então, assim, na verdade, se for parar pra pensar, foram 3 anos que eu consegui o documento. Mas responder e-mail, essas coisas assim, um ano e meio depois. Mesmo assim, mas nesse tempo de 1 ano e meio, você teve alguma questão que te fez falta ter esse documento em mãos? Muito, porque teve, por exemplo, inicialmente as pessoas informavam que eu não podia trabalhar num trabalho da minha área de administrativo, coisas assim, porque eu não tinha um documento. Como se fosse um trabalho formal, né? Formal, Okay. Eu só podia trabalhar como garçonete, que é ajudante de mesa, eu só podia trabalhar com... Não diminuindo profissão nenhuma, mas é aquele trabalho mais pesado que precisa. Mas até esses, muitos precisam da documentação. Na verdade, aqui em Portugal, você pode ser contratado, aqui eles chamam trabalhar por conta de outrem, ou passar recibo verde, que é como se fosse o nosso autônomo no Brasil. Então, eu acho, me corrija se eu estiver errado, que você está falando que você não podia trabalhar por conta de outrem, porque teria que ter um contrato de trabalho, nesse contrato precisa ter um número da documentação da pessoa. Você teria que sempre estar trabalhando como autônoma e aqui passando recibos verdes. Seria isso? Não, eu tinha um contrato de trabalho para ser garçonete, essas coisas assim, eu tinha um contrato de trabalho. Contrato. Sim, mas não era de recibo verde, era contrato de... Mas se eu quisesse, por exemplo, quando eu tentei fazer uma entrevista uma vez para trabalhar na área de RH, eles me pediam o meu documento e eu só tinha uma folha de papel, que na época, que foi a CPLP, que eu decidi trocar, que também foi uma outra novela isso.
E Mas aí eles trocaram de todo mundo agora, né? CPLP de todo mundo. então, e aí na época não podia, porque eles deram a CPLP um papel, e aí as pessoas os empregadores não estavam aceitando isso como um documento, e aí eu não estava conseguindo trabalhos mais formais para poder conseguir trabalhar. Então inicialmente eu tive que trabalhar realmente durante um bom tempo como ajudante de mesa, trabalhei como faxina de hotel, vários hotéis que eu trabalhei, e para depois conseguir a CPLP, o documento para eu trabalhar nessa empresa que eu trabalhei 2 anos. Mas assim, trabalhar de ajudante de mesa, que é o garçom e a garçonete, ainda é uma opção, trabalhar em hotéis também, ainda é uma opção para muitos brasileiros, mesmo com documento. Então assim, muitos brasileiros imigrantes em Portugal, eles trabalham com essas profissões. É o facilitador que eu tô te falando, por mais que seja, é um trabalho um pouco mais pesado, porque, por exemplo, ajudante de mesa fica horas em pé. E você não pode ficar muito tempo parado. Você sempre tem que estar mostrando serviço, sempre tem que estar limpando alguma coisa. Tem que imigrar jovem, né? No caso. A perna, inclusive, tem que comprar Senão aquelas meias. coluna grita. As meias, aquelas que prendem, né? Que a gente não pode dar marca agora, porque a gente ainda não está sendo patrocinado. Para poder ajudar a se manter de pé 12 horas. Assim, a gente é bem puxado, bem pesado. Eu não bem tive... pesado, ela ia falando igual português. É bem pesado. E, assim, depois de um tempo a gente se adapta à situação, mas às vezes a gente se questiona. Por que eu tô aqui passando por tudo isso, coisa que eu nunca fiz no Brasil? Mas esse foi o início da minha imigração. Hoje eu tô um pouco mais tranquila a questão de trabalho, mas faz parte da minha história, né? Tudo que eu passei. Então, Catiane também teve os momentos difíceis dela, talvez não foram iguais, no sentido... No início dela foi bom e o início não foi muito ruim. E assim vice-versa. A imigração Eu confesso que se meu início tivesse sido mesmo muito ruim, eu teria voltado para o Brasil. Na verdade, hoje eu não volto para o Brasil por conta do meu filho. Porque hoje, quando eu paro para pensar na qualidade de vida que eu tinha no Brasil, era maior do que aqui em Portugal. Porque você está na Europa, você pode viajar para muitos países, só que você faz a sua vida aqui. Então você não está de férias eternamente. Isso também é algo que os brasileiros que vêm para a Europa, eles acham que você está sempre de férias. Então, quando é maravilhoso receber os nossos amigos, né, quando a gente está fora, é uma coisa que aquece o nosso coração, é maravilhoso. Só que chega o verão europeu, gente, vem amigo toda semana. E aí, como é que você não trabalha 2 meses, 3 meses? Não tem como. Então, assim, é algo que a gente faz isso, ó, para poder acompanhar, para poder estar junto com os nossos amigos quando eles vêm nos visitar. E que é difícil, porque quando você está imigrando, você está vivendo aqui, você tem que fazer dinheiro para pagar o aluguel, que é caríssimo. O aluguel aqui em Portugal só aumenta. Então, assim, é algo muito difícil. É algo que hoje eu sinto muito no meu orçamento, são os aluguéis. Por exemplo, esse espaço que a gente está aqui é uma loja que eu tenho para fazer meus atendimentos. Então, eu tenho o aluguel daqui, eu tenho o aluguel da minha casa. E são 2 aluguéis para uma mãe solo, sozinha, gente. Se tiver um sugar daddy me ouvindo, quiser me patrocinar, eu tô aberta para negociações. Então, gente, assim, só para tentar resumir um pouco essa história da nossa imigração, essa é a nossa história para poder fazer com que vocês reflitam um pouco, né? O objetivo do podcast é sempre fazer com que vocês reflitam. Cara, se você tem uma vida confortável no Brasil, pensa bem. É claro que a imigração, assim, muitas vezes eu tenho a sensação de que é quase que um chamado, né? Às vezes a gente tem aquela vontade, aquele bichinho tá lá dentro da gente, consumindo, e a gente começa a olhar para o lado, olhar para os países e ver o que eu quero, para onde eu vou. Mas assim, mesmo que a decisão seja imigrar, mesmo que tendo uma condição confortável ou não, é muito importante se pensar nisso, porque eu costumo dizer que as pessoas que têm uma condição financeira baixa no Brasil, a gente está falando de Portugal especificamente, chega em Portugal, tem um impacto de uma qualidade de vida muito grande. As pessoas que são ricas em qualquer lugar, então acaba tendo uma facilidade de acessos muito boa em qualquer lugar que ela vá, até aqui em Portugal. As pessoas que são classe média, que têm uma qualidade de vida, têm possibilidades de viagem, têm trabalhos fixos, quando chega aqui, essa reinvenção acaba mexendo um pouco mais com a estrutura da pessoa. É impactante. Né? Traz um impacto muito maior.
Então, é importante olhar para isso mesmo, né? E assim, aqui são 2 histórias, existem milhares de histórias maravilhosas, histórias nem tanto, pessoas que chegaram até Portugal e acabaram encontrando um caminho para ir para outro país e estão muito bem lá. Outros que regressaram ao Brasil e estão muito felizes de terem regressado ao Brasil. Isso é importante se pensar que qualquer das escolhas é possível e o importante é a gente estar feliz, né? Eu costumo dizer, tá bom, imigrou, tá feliz? Passou 3 anos, continua feliz? Passou 10 anos, continua feliz? Então aí continua sendo o seu lugar. Agora, se não tá feliz, é possível voltar. Então, gente, obrigada por ter assistido. Espero que vocês continuem nos assistindo e até a próxima. Beijinho. Tchau, tchau.